Extrema corrupção nos últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 3. Antes de uma palavra de oração, Espírito Santo do Deus Altíssimo, traz a tua palavra acesa e revelada ao nosso espírito, e não deixa que venha nada de nós mesmos, mas do teu espírito ao nosso. Fala no meio da tua igreja e alcance essas vidas que estão ao alcance da tua palavra, da tua voz, porque nada fica fora do alcance da tua palavra e da tua voz. E assim ora agradecido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Que conselho brilhante, que conselho extraordinário o apóstolo Paulo passa para Timóteo. Destes afasta-te. Quando que isso tudo ele profetizou que iria acontecer? Quando? No tempo que ele vivia? Nos últimos tempos. E é exatamente os tempos que nós estamos vivendo. Olha o que foi feito com a igreja do Senhor Jesus. Foi feito da igreja do Senhor Jesus uma casa de negócio. Foi feito da igreja do Senhor Jesus uma casa de prostituições. Ou seja, abandonaram a santa e verdadeira palavra de Deus e colocaram no culto a Deus idolatria e coisas que o Senhor nunca mandou colocar. Homens avarentos, homens amantes de si mesmo, incontinentes, idólatras, profanos, mentirosos, desobedientes, homens com comichão no ouvido para ouvir falsas coisas. É por isso que você vê na televisão aqueles lugares que se dizem igreja de evangélica transbordando, porque lá tem o quê? Tem a mentira que o diabo gosta. A mentira que o diabo gosta atrai. Mentira que o diabo é o pai, né? Atrai quem não quer compromisso com as coisas santas de Deus. Primeira coisa, quando você entra no reino de Deus, a coisa número 1 que te é apresentada são normas. O reino de Deus é composto por normas, não traçadas por homens, mas traçadas pela onisciência de Deus. Regras não dadas por homem, regras dadas pela onisciência de Deus. Quando me perguntam assim, qual é a doutrina lá da tua igreja? Aí eu digo assim, a doutrina lá da igreja é tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Essa é a doutrina da igreja. Porque não existe nenhuma outra doutrina que preste que não seja essa. Lá na igreja ninguém bota a calça comprida, a mulher anda de saia, não usa brinco, não usa batom, os homens não botam bermuda e vivem lá dentro cheio de adultério, cheio de prostituição, em pornografia, vivem um fazendo intriga do outro, contenda com o outro, que a calça não pôde evitar, a saia não pôde evitar, o brinco não pôde evitar, a falsa aparência não pôde evitar, porque isso não é santidade. Santidade é você andar observando a palavra de Deus e rejeitando as coisas do mundo. Santidade não tem nada a ver com roupa. Roupa tem a ver com equilíbrio, com decência e ordem. Só isso. Isso não edifica a vida de ninguém. O que edifica é o conhecimento da santa palavra de Deus. Então, qual é a doutrina lá da igreja? É obedecer o que Jesus mandou falar. É obedecer o que Jesus mandou fazer. É obedecer o que Jesus deixou ordem para que fosse feito. Essa é a doutrina da igreja. Como é que as coisas funcionam lá? Como que lá uma pessoa é consagrada? Quando Deus fala para fazer. É assim que funciona. Que a consagração de Deus vem com a unção de Deus, vem com o chamado de Deus, vem com a confirmação do Espírito de Deus, vai dar os frutos de acordo com a vontade de Deus e tudo vai ser para a glória de Deus. Agora, quando um homem põe a cabeça na mão do outro homem ou de uma mulher e diz que ele vai ser alguma coisa no reino de Deus, Deus não está nem aí para isso. O que os homens dizem não presta para a edificação de ninguém.
O que vai edificar a nossa vida é o que o Espírito Santo fala, é o que o Espírito Santo manda fazer. Quando o Espírito Santo fala, como falou para Samuel, vai à casa de Jessé, lá tu ungirás o novo rei de Israel. É nessa manifestação de consagração que eu creio. Vai lá. É nessa aqui, ó. Pedro, segue-me. Quem disse isso? Jesus. Você, segue. Passou na coletoria, lá estava Mateus. Segue-me. Essa é a consagração. Essa é a consagração. Elias se aproximou de Eliseu. Larga tudo aí, vem, segue-me. Consagração é Deus falando, não é homem dizendo. Porque quando é Deus te ungindo, o diabo te olha de uma maneira. Quando é os homens te ungindo, quando é os homens botando a mão na tua cabeça, que o homem não pode ungir homem, quando é o homem falando alguma coisa para você, que você vai ser alguma coisa no reino de Deus, o diabo te olha de outra maneira, passa por cima e pisa na tua cabeça. Porque o homem te colocou numa posição em que só Deus pode colocar debaixo da sua unção. Então o diabo vai lá, tu é o quê? Tu é presbítero, você é pastor? É mesmo? Foi Deus que te consagrou? Manda essa seta sobre ele. Cadê aquela unção para destruir aquela seta? Não tem. Ora pelo presbítero, ele está morrendo, ora pelo pastor, e coitado, está ali, está aquilo, porque não é pastor, não é presbítero, não foi chamado, não foi ordenado por Deus. Olha para a vida de Davi. Davi errou? Errou. Davi pecou? Pecou. Fez besteira? Fez. Mas o Espírito Santo tratava com ele por causa da unção de uma maneira toda diferenciada. A quem Deus unge, Deus trata diretamente com aquela pessoa. Quem os homens colocam à frente, os homens colocam, daqui a pouco se aborrece e tira, daqui a pouco bota a mulher na frente, daqui a pouco bota o filho, filha, consagra o filho, consagra a mulher, consagra não sei quem. Os homens fazem isso. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus foi profanada. A igreja do Senhor Jesus, com as suas regras e doutrinas que ele deixou, foi deixada de lado. Por quê? Por causa de homens avarentos, homens presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliados, caluniadores, incontinentes. Lá fora tem a placa, igreja evangélica, mas lá dentro é sepulcro caiado, é tudo podre, em falsidade, falta de amor. A Bíblia de João escreve: quem não ama, não conhece a Deus. Quem diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Escreve em uma das suas cartas. Não, como é que tu pode dizer que conhece a Deus se não guarda os mandamentos? Então, o Espírito Santo nos alerta nessa noite que os últimos dias estão chegando sobre a face da terra. O império do anticristo está sendo ajeitado nos quatro cantos dessa terra para preparar o caminho para ele. E que se nós não estivermos mais firmes do que poderíamos estar firme, o diabo vai conseguir arrebatar, arrancar alguns da presença de Deus. Porque o interesse em estar na presença de Deus tem que ser meu. Se eu sou de Deus, tem que guardar o que é de Deus, andar pelo que é de Deus e viver pelo que é de Deus. E para combater esses homens que não são de Deus, como você vê na televisão, somente com a palavra de Deus. Não foi com ela que Jesus derrotou o diabo? Mateus 4 e Lucas 4, na tentação de Jesus. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Então nós vamos destruir as investidas do diabo através desses falsos homens que a gente vê na internet, na televisão. A gente vai destruir as obras dele com o que Jesus deixou escrito, mostrando para o povo que está cego que não adianta você seguir o que o homem está dizendo, se esse homem não está te dizendo o que Cristo mandou dizer. Se Cristo não for o autor das palavras que saem da boca do homem ou da mulher, não adianta você dar ouvido ao que está sendo dito lá. Porque o autor das palavras vela por ela para cumprir de dia e de noite. Interessante que quando Paulo profetiza isso para Timóteo, ele diz no final da profecia: tendo aparência de piedade. Ele não bota um cara de bonzinho, bota música de fundo na hora que vai orar para mexer com a tua emoção,
faz uma cara de coitadinho, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te das lideranças que não querem compromisso com Deus. Afasta-te dos falsos crentes que não querem levar uma vida de santidade. Destes, afasta-te. Tu só pode andar em comunhão com quem tem o Espírito de Deus e com quem quer praticar as mesmas obras que você. As obras da luz, as obras que venham de Deus, não aquilo que venha da carne. Então que o Espírito Santo esconda essa palavra dentro do nosso espírito, arraigada lá dentro. Que o Espírito Santo trabalhe dentro do nosso espírito com essa palavra e que você possa entender que nos últimos tempos vem tempos trabalhosos aí. Vem tempos terríveis. Por que tempos trabalhosos? Porque tu pensa que tem que se preocupar só em pregar para o ímpio? Mais ainda tem que pregar para aquele que se diz crente. Como diz uma daquelas cartas das igrejas, aqueles que se dizem crentes e não são, mas negam a eficácia da palavra, negam o Senhor que antes vos resgatou. Aqueles que se dizem, se afasta desse. E deixa o Espírito Santo ser Deus na tua vida e te mostrar o que Ele tem contigo. Deus separa o ministério para todo mundo que entra no seu reino. Ele separa o ministério. Mas nem todo mundo se interessa em perguntar: Senhor, qual é o ministério que Tu tem comigo? Eu quero trabalhar naquilo que Tu está me mandando fazer. É assim que as coisas acontecem. Aí Deus vai te dizer: eu tenho isso contigo, eu tenho aquilo contigo. Lembra da palavra que foi dada no culto passado para a menina que estava ali? O que Deus tem para ela é um chamado na oração. Mas hoje ela não está no caminho desse chamado. Hoje ela não está nem no reino ainda. Mas Deus, pela onisciência dele, separou esse caminho para ela. Ofereceu: quer trabalhar? O caminho é esse. Se ela não entrar no que Deus separou, no mover que Deus traçou, daqui a pouco fica fora. Como tantas e outras pessoas ouviram palavras, é a semente que cai à beira do caminho. Ah, Deus tem um chamado para mim, Deus tem uma obra na minha vida, e cadê? A ave veio do céu, comeu e foi embora. O diabo, ele é ladrão de palavras. Esconde essa frase no teu coração, o Espírito Santo está mandando dizer isso. O diabo, ele não só rouba coisas naturais que tu pode ver, até porque ele não está preocupado com elas. Ele quer a alma do ser humano para carregar para o lago de fogo e enxofre, que é para onde ele está condenado. Mas o diabo, principalmente, ele veio para roubar palavras. Ele veio para roubar palavras. A parábola do semeador mostra bem claro o que está caindo. O que é a semente que está caindo? É palavra. Quando a semente cai, vem a ave do céu. Quem é as potestades que habitam nos ares? São os demônios. Desceram e comeram. Para que ele quis comer aquela palavra? Porque o diabo sabe que se ele deixar você, se ele não comer aquela palavra, e o ser humano der valor à palavra, e comer, guardar a palavra, esconder a palavra, o ser humano desfaz as obras dele. Mas se ele roubar aquela palavra, e o ser humano não se interessar por ela, é ele que destrói as obras e a vida do ser humano e até leva à morte, como diz João 10:10, roubar, matar e destruir. Então, antes de tudo, o diabo é um ladrão de palavras. E o que mais que o Espírito Santo quer que a gente zele e guarde são as palavras que ele tem dado. Por ela nós somos curados, por ela tem pão na nossa mesa, por ela não passamos necessidade, por elas temos a vida eterna, por ela recebemos dons, ministérios, talentos, por ela nós temos livramento, por ela nossos familiares estão de pé por amor à nossa vida, nós temos orado. É tudo pela palavra de Deus e é tudo que o diabo quer roubar. Satanás é um ladrão de palavras. E ele está usando palavras dele na boca desses homens, que Paulo dá essa lista aqui para Timóteo: homens avarentos, desobedientes, blasfemos, presunçosos, mentirosos, enganadores, ingratos, profanos. Ele está usando a boca desses homens para roubar a palavra dentro dos outros que estão dando crédito a ela. Então esconda dentro de você as palavras de Jesus, para que o diabo não roube ela na beira do caminho. Esconde ela, que é por ela que teremos vida. Jesus só se manifestou àqueles dois homens a caminho de Emaús. Eles tomaram o caminho de Emaús, mas a palavra continuava dentro deles. Aquela pessoa que se desvia, mas a palavra continua dentro dela,
Jesus vai tratar com ela lá na frente de uma maneira toda especial. Mas aquele que jogou a palavra fora e se desviou, essa o diabo vai botar o olho de uma maneira toda especial. Os 2 discípulos no caminho de Emaús se desviaram. Era para ficar em Jerusalém, mas eles se desviaram, tomaram o caminho de Emaús. Mas eles iam a caminho falando de quem? A respeito de Jesus. Eles tinham guardado a palavra. Então Jesus foi lá e se manifestou a eles. Guarde a palavra, porque aonde você estiver, Deus te guarda. Guarde a palavra, onde você estiver, Deus se manifesta. Guarda a palavra, porque é só por ela que teremos vida e poderemos destruir essa classe aqui de pessoas que estão atrás dos púlpitos com suas intenções malignas. Homens mentirosos, blasfemos, caluniadores, incontinentes, ignorantes, sem afeto natural, que não honra nem pai nem mãe, que estão aí roubando o povo, homens avarentos, matando, destruindo, arrancando, arrasando com as ovelhas. É só assim que você vai destruí-los, se você, as obras deles, destruir as obras dele, com o poder da palavra de Deus. Então que o Espírito Santo nos alimente e nos guarde com essa palavra, em nome de Jesus, pois sem ele nada podemos fazer. Amém?